Antes eu gostaria de perguntar, eu olho para a câmera ou para você? Pode variar. Pode variar. A crítica de cinema deveria servir para ajudar o leitor a compreender o filme. E o crítico tem um dever de dar luz em certos aspectos do, da forma cinematográfica, como também da temática. E o filme, a maioria dos espectadores, porém, que vai a cinema, vê o filme apenas como história, como mera fabulação, não entendendo que um filme também tem uma linguagem. E a produção dos sentidos de um filme é feita através pela linguagem, ou seja, um determinado trailer que insinua uma determinada coisa, um corte. Então, há uma produção de sentido através dos elementos da linguagem cinematográfica, produção esta que não é sentida nem vista pelo espectador, porque, desculpe a expressão, mas há uma ignorância completa do público em relação à linguagem cinematográfica. Você vê um filme e quer entender mais sobre ele. Então, o crítico vai servir como essa ponte de tradução, de explicação. A história do cinema brasileiro, inclusive, precisa ser reescrita. E essa, vamos dizer, essa reescrita está sendo feita, por incrível que pareça, através de alguns blogs da internet. Como cito aqui o blog Estranho Encontro, de Andréa Ormonte, que ela está fazendo uma revisão dos filmes brasileiros. O jornalismo, o jornal impresso, não reserva mais espaço para se fazer uma análise perfuratriz de filmes. Praticamente todos os jornais do Brasil, as linhas editoriais deles são no sentido de um espaço curto e uma orientação. Até um crítico importante, como Inácio Araújo, tem 3 ou 4 linhas ou 5 para fazer um... Como ele pode fazer uma crítica em 5 linhas? Então esse status de crítico está pulverizado nesse infinito espaço virtual. Devendo acrescentar que existem na internet boas revistas de cinema, bons blogs e excelentes críticos. Você pode ver uma filmografia de um determinado, por exemplo, de Joseph Losey. Você baixa da internet, procura nas locadoras e tem a possibilidade de ver a filmografia de um cineasta e estudá-la diretamente e fazer um estudo sobre determinado autor ou sobre determinado realizador. Ao passo que antigamente vivíamos de memória. O crítico, por exemplo, você assistia um filme, você assistia Morango e Silvestre em 1957. Em 59 assistia A Fonte da Donzela. E assim, ao sabor dos lançamentos. E aqui em Salvador, antigamente, o filme era lançado no Rio, e em Salvador os filmes só chegavam um ano depois. Alguns nem chegavam aqui. Então você ficava ao sabor da memória. Inclusive, eu conheci um senhor que ficou famoso por ter visto O Limite, de Mário Peixoto. Então, eu e amigos que gostávamos de cinema,
tínhamos muita veneração por ele, porque ele tinha visto o limite de Maurício Peixoto. Não, e assim por diante. Hoje não existe mais isso, não? Sacralização. E o cinema era uma... O cinema, por exemplo, não tinha essa bagunça de hoje. Hoje eu não posso mais ir, por recomendação médica, aos complexos, Cinemark, Iguatemi. Posso ir na última sessão, ou na primeira, por causa da algazarra. Algazarra, celular, chiclete, conversinhas, e isso faz com que minha tensão arterial suba. Aí eu me retiro. Porque cinema, para mim, eu exijo muito respeito, por exemplo, até em DVD. Eu assisto no momento, eu desligo o telefone e tal, para não ser interrompido. E o que está acontecendo é uma dispersão, as pessoas não... Eu não sei, o cinema virou uma extensão do fast food dos shoppings. Walter da Silveira, eu distingo, antes de falar sobre Walter, gostaria de dizer, existem os teóricos do cinema, tipo Ismael Xavier e outros internacionais. No Brasil, me parece que teórico é Ismael. Os ensaístas, que pensam sobre a natureza do cinema, pensam sobre a estética do cinema, os críticos, os comentaristas e os resenhistas. São 5 categorias. E Walter da Silveira era um ensaísta. Ele pensava profundamente do cinema como estética, onde a técnica se encontra com a linguagem para formar a estética. Então ele foi um dos maiores pensadores, seria esta a expressão, pensador, um dos maiores pensadores de cinema do Brasil em todos os tempos. Glauber Rocha se confessa, eu tenho até aí livro, e discípulo de Walter, chegou a dizer que quem o fez enxergar o cinema foi o doutor, ele assim se expressa, Walter da Silveira. Até no dia da morte de Walter da Silveira, ele escreveu um bonito artigo no Jornal da Bahia, dizendo que estava, ainda adolescente, estava sendo exibido no Clube de Cinema da Bahia, o Encoraçado Potemkin, de Eisenstein, e ele estava conversando. Walter da Silveira mandou acender as luzes, mandou apagar, acender, né? Acender. E deu um esporro nele. E através desse esporro que ele tomou, ele nunca mais conversou em cinema. O cinema é universal. Como disse, o Papa não é argentino, não é francês, não é brasileiro. O Papa é o Papa. O Papa é o Papa de todos os católicos, é assim o cinema. O cinema é o cinema, o filme é o filme. Seja ele africano, brasileiro, americano, não é isso? E antes se tinha aquela mania de departamentalizar. Ah, esse filme francês, cinema inglês. Se o filme é bom, ele é universal, principalmente o cinema, que é a imagem icônica. Uma entrevista com o Truffaut, que ele diz que passou psicose num lugarejo perdido da África e todo mundo entendeu tudo. Pelo impacto imagético. Isso é difícil você. Na literatura é difícil. Como a pintura.